Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta à nossa série para brasileiros que vivem no Japão, nos Estados Unidos e na União Europeia. Nos vídeos anteriores a gente falou sobre dois pontos que são fundamentais, pelo menos eu julgo fundamentais. O que realmente significa ser residente fiscal e o risco dos 25% na aposentadoria de quem mora fora. Se você não viu, dá uma olhadinha ali depois, mas só depois de assistir esse vídeo. Mas hoje vamos falar de um tema que é talvez o mais mal compreendido de todos os temas que tem aqui. E o tópico é: nem todo brasileiro que mora fora precisa fazer a saída fiscal. Sim, é isso mesmo. Existe uma ideia, que é muito comum, de que qualquer pessoa que embarca para o exterior precisa fazer a saída definitiva do país. Bem, pessoal, isso não é verdade. E nesse vídeo eu vou te mostrar, de uma forma bem simples, em quais situações a saída fiscal ela não é obrigatória, quando fazer a saída fiscal ela pode ser um erro, e como funciona para quem está no Japão, nos Estados Unidos e na Europa sobre essa situação. E é claro, quando que a saída fiscal ela passa a ser definitivamente necessária. Tudo com base em regras oficiais, sem achismos e sem interpretações soltas, tá bom? Então, já se inscreve no canal se não for inscrito e, obviamente, vamos aqui direto ao ponto. Pessoal, muita gente já ouviu a frase: saiu do Brasil, tem que fazer saída fiscal. Isso é repetido hoje em diversos grupos de internet, em vídeos aleatórios, enfim. E isso acaba virando uma verdade, né? Mas a legislação ela não fala sobre isso, pessoal. Ela não diz isso, na verdade. A saída fiscal ela não é automática e não é obrigatória para toda e qualquer pessoa que deixa o país. Ela depende de dois fatores, duas coisas distintas. Primeira, se a pessoa realmente mudou a sua residência fiscal e, olha só, e se ela vai permanecer fora por mais de 12 meses consecutivos. Se esses dois elementos não existem, a saída fiscal ela não é obrigatória. E aí, meu pessoal, minha gente, é que começa a confusão. Muita gente vai fazer a saída fiscal, mesmo não sendo obrigado, mesmo sem ter uma residência fiscal no exterior, mesmo sem ter intenção de ficar fora do Brasil. E isso pode gerar um problema sério, como que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas deixa eu só falar um pouquinho com vocês sobre isso. Talvez um pouquinho não, bastante, né? Quem não precisa fazer a saída fiscal, tá? Deixa eu trazer aqui o tópico central desse vídeo. Os casos em que a saída fiscal ela não é obrigatória. Eu vou explicar cada caso, cada situação com clareza e com exemplos práticos. Se não entendeu, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Olha só. Caso número 1, quem sai do Brasil por um período inferior a 12 meses. A legislação ela deixa claro que se a pessoa sai temporariamente e não permanece no exterior por mais de 12 meses, ela não está obrigada a apresentar a saída definitiva. Inclusive, a própria Receita Federal responde isso de forma objetiva em sua base oficial, de, sabe, aquela perguntas e respostas lá. Então, se você for lá pesquisar ali no sistema da Receita Federal, está escrito: a pessoa física que sai do Brasil em caráter temporário deve apresentar a comunicação de saída definitiva do país? E a resposta da Receita ela é bem simples. A comunicação de saída definitiva do país deve ser apresentada pela pessoa física que se retire do território nacional em caráter permanente ou em caráter temporário, permanecendo no exterior por mais de 12 meses consecutivos. Ou seja, se a pessoa saiu temporariamente e não está ou não vai ficar por mais de 12 meses fora, não, ela não está obrigada, não é obrigatório fazer a saída fiscal. Esse é um dos casos mais comuns, pessoal. Especialmente entre brasileiros que vão trabalhar fora por uma temporada, acompanham familiares temporariamente, ou tá só fazendo uma viagem, mas é uma viagem prolongada, ou ainda estão, sei lá, testando uma mudança fiscal, tá? Agora, estudantes no exterior, tá? Isso gera também muita, mas muita dúvida, pessoal. Se a pessoa está no exterior, então em intercâmbio, fazendo uma graduação, um mestrado, um doutorado, se ela não tem a intenção de permanecer definitivamente,
ela pode continuar sendo residente fiscal no Brasil. É uma opção, tá? E fazer a saída cedo demais, pessoal, pode causar para esse estudante alguns prejuízos, tais como perda desnecessária de obrigações, declaração incorreta, eventuais problemas bancários, até uma dificuldade no retorno para poder explicar depois que focinho de porco não é tomado. Aqui, pessoal, eu preciso dizer com muita responsabilidade para vocês. A Receita Federal não possui uma pergunta específica tratando de estudantes de forma direta. O que existe são regras gerais sobre residência fiscal e permanência superior a 12 meses. Ela não fala essa questão de doutorados e mestrados. Então, sempre que o caso envolver dúvidas sobre tempo de permanência ou intenção de residência, a avaliação precisa ser individual, caso a caso, tá bom, pessoal? Só um alerta aqui. E outra situação que é muito comum é quando a pessoa está fora, mas a sua vida continua no Brasil. Quais são os exemplos disso que eu trago aqui? Quando a família permanece no país, quando a sua residência habitual é mantida, quando ela tem retornos frequentes, emprego ou atividade econômica no Brasil. Nesse caso, mesmo vivendo temporariamente no exterior, a residência fiscal pode continuar. A base internacional para isso é o conceito de centro de interesses vitais, que é aplicado em diversos tratados internacionais, tá bom? Agora, talvez o último tópico, quem ainda não se tornou residente fiscal no país de destino. E esse é um ponto essencial, principalmente para Japão, os Estados Unidos e os países da Europa. Você só deve fazer a saída fiscal quando já se tornou residente fiscal em outro país. Deixa eu trazer alguns exemplos concretos para vocês. Se a pessoa ainda não passou no Substantial Presence Test, ela ainda não é residente fiscal americano. Ou no Japão, por exemplo, se ela ainda é classificada como non-resident pela autoridade fiscal japonesa, não há residência fiscal permanente. Ou, vamos pegar um caso daqui da União Europeia, talvez mais de Portugal, ou a imensa maioria dos países aqui do espaço Schengen. Se você ainda não completou 183 dias, que é 6 meses mais um, e não transferiu sua vida real, o novo país não vai reconhecer sua residência fiscal. Nesses casos, fazer a saída fiscal antes da hora pode gerar o pior cenário possível. O Brasil deixa de te reconhecer como residente, mas o outro país ainda não te reconhece como residente fiscal. Qual que é o resultado disso? Você fica sem um país de residência fiscal definido, o que é extremamente arriscado quando a gente fala de tributação. A pergunta é, quem vai te tributar? Qualquer um? Os dois? Aí a vida vai ficar uma loucura, pessoal, tá? Agora, existem algumas situações em que fazer a saída fiscal não é só desnecessário, como pode te prejudicar. Deixa eu trazer alguns exemplos reais aqui para isso ficar mais didático. Quem faz a saída e volta poucos meses depois para o Brasil? Quem faz a saída, mas mantém a empresa no Brasil como residente? Quem faz a saída sem ter residência fiscal no exterior? Quem faz a saída sem saber das consequências bancárias? Saibam de tudo isso antes de fazer. E aqui é importante reforçar de novo. Não existe nenhuma norma da Receita Federal afirmando que fazer a saída fiscal garante benefícios automáticos. Fazer a saída fiscal sem a necessidade, ela pode gerar o quê, pessoal? Bloqueios em banco, exigência de atualização como não residente, retenção automática sobre rendimentos no Brasil e até problemas para um eventual retorno definitivo. Agora, quais são as situações em que a saída fiscal ela é obrigatória? E agora assim, para evitar qualquer interpretação errônea, tá? Existem sim casos em que a saída fiscal ela é obrigatória. Você precisa fazer. Quando? Quando a mudança é definitiva para o exterior. Quando você permanece por tempo superior a 12 meses consecutivos. Quando você faz uma transferência real de residência fiscal. Ou quando você tem o reconhecimento da residência fiscal pelo país de destino. Nessas situações, a saída fiscal, ela não é opcional. Você é obrigado a fazer. Agora,
Quando a pessoa deveria fazer a saída e não faz, acontecem problemas como tributação da renda mundial pelo Brasil, eu falo isso muito aqui, retenção maior do que deveria, CPF com pendência, problemas com bancos e corretoras, risco de pagar imposto 2 vezes no exterior. Esse é um dos motivos pelos quais tantos brasileiros entram em um conflito fiscal. Para deixar esse vídeo um pouco mais claro, deixa eu trazer aqui 3 exemplos aqui para vocês, tá? Vamos pensar no exemplo número 1, um estudante no Japão. Vai ficar 1 ano em intercâmbio e não pretende permanecer no Japão. Ele não faz a saída fiscal, entenderam? Exemplo 2, um brasileiro nos Estados Unidos, mas ainda sem a residência fiscal. Ele passou apenas alguns meses e não atingiu presença suficiente. Ele ainda não faz a saída fiscal. Vai depender se ele vai querer ficar, não vai querer ficar, enfim. Ou o brasileiro que está na Europa, mas está indo e voltando. A família permanece no Brasil, o centro de vida continua aqui, ele não vai para um país definitivo, ele fica andando em vários países na Europa. Não faz a saída fiscal. Em todos os casos, a saída fiscal ela não é obrigatória. Nesse último exemplo da Europa, imagina que ele está andando por diversos países, às vezes ele é um representante que está fora, e ele fica mais de 6 meses fora do Brasil, em diversos países, mas nenhum outro país vai reconhecer ele como residente fiscal. Então ele continua sendo residente fiscal porque a empresa que ele presta serviços eventualmente está no Brasil, tá? Então, pessoal, esse seria o vídeo de hoje. Eu estou falando bastante sobre saída fiscal porque é um tema que é bem importante e gera muita dúvida. Mas no próximo vídeo da série, nós vamos falar especificamente sobre Estados Unidos. Como o IRS decide quem é residente fiscal. O que muda para os brasileiros? Quando existe risco real de tributação dupla, tá? E se você tem dúvidas, pode deixar aqui nesse vídeo, num comentário desse vídeo, deixa no próximo vídeo, enfim. O importante é que a gente consiga resolver as suas dúvidas, tá bom? Se tiver um caso mais específico, me manda um e-mail. A descrição está aqui no canal e também na descrição desse vídeo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Se não for inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.